É o nome da sua mãe. O Léo vai reconectar. A gente começa. A gente está ouvindo por aí? Tá bem bravo o negócio, né? Só vou esperar o Léo reconectar. Estou de volta. Tá de volta. Legal. Beleza. Então, vamos começar, Léo? Vamos. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Deixa eu só fazer aqui a apresentação de vocês e aí você começa, Léo, só. Tá? Ok. Bom, então, pessoal, boa tarde. Muito obrigado pela presença de todos. A gente está dando início aqui a mais uma sessão nacional da Nefrologia DOR. E hoje é um dia que eu considero um dia muito especial. A gente tem dois médicos aqui, enfim, bastante referenciados, importantes e que atuam diretamente na nefrologia ou com paciente, né, nefropata. Eu queria apresentar para vocês, né, o Leonardo Harduin, que atua na Rede DOR, especificamente aqui no Rio de Janeiro, no Niterói DOR. Ele é responsável por um programa que ele vem construindo e divulgando de acesso vascular nos nossos pacientes, especificamente lá no Niterói DOR. E, além de ser, né, médico, cirurgião vascular, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular e atual presidente da Sociedade Brasileira de Acesso Vascular. Então, importante vocês conhecerem o Leonardo. Certamente, nesse tema de gestão do acesso, ele vai poder aí falar bastante para a gente, conversar, tem, enfim, coisas bem legais que ele vem fazendo e para nós, nefrologistas, sem dúvida nenhuma, esse é um tema de muita importância e que, às vezes, a gente tem até certa dificuldade para lidar com os nossos pacientes. E a gente tem também aqui hoje presente o José Ibés, que é médico também. O José Ibés, enfim, é uma pessoa de destaque dentro da nefrologia. Hoje ele é coordenador do Programa de Acesso Vascular do Hospital Universitário do Parque Güell, na Espanha. Ele é secretário e coordenador eleito do Grupo de Trabalho de Inteligência Artificial da Sociedade Espanhola de Nefrologia. Ele é presidente eleito do Grupo Multidisciplinar Espanhol de Acesso Vascular. É uma pessoa que tem diversas publicações dentro da área de inteligência artificial, de acesso, enfim, orientador de diversas teses, enfim, já ganhou aí diversos prêmios. Então, acho que é uma oportunidade ímpar, né, da gente estar recebendo, e eu queria te agradecer, Bés, muito obrigado por ter aceitado o convite e poder participar aqui conosco. É realmente um prazer estar recebendo você aqui, e eu tenho certeza aqui que todos os nefrologistas e demais colegas aqui presentes estão felizes também com a sua presença. Seja muito bem-vindo. Léo, vamos lá, então? Vamos lá. Obrigado aí, Bruno, pelas palavras e, mais uma vez, aí, agradecer a disponibilidade e a presença aí do nosso querido José Ibés. Vamos lá, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Você consegue ver minha tela cheia, Bruno? Estamos vendo, só não está no modo de apresentação, Léo. Então calma aí. Eu coloquei aqui, mas às vezes dá esse problema que eu só um minuto, vamos lá.
Agora vai. Agora foi? Foi sim. Tem um problema aqui no Zoom que acontece aqui, eu não consigo entender por quê. Bem, vamos lá. Eu vou tentar falar um pouquinho da nossa experiência, né, do nosso programa de gestão de acesso vascular no paciente com doença renal crônica, né? Como o Bruno já apresentou, meu nome é Leonardo Arduin, eu sou cirurgião vascular, membro titular da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, né, membro da Vascular Access Society, sou coordenador, idealizador, né, e coordenador do SAVE Simpósio, que é um simpósio dedicado ao acesso vascular para a hemodiálise, e sou responsável aqui pelo nosso programa de acesso vascular aqui da nossa região, que fica localizado aqui, né, no Hospital Niterói. Então, eu vou tentar falar um pouquinho da nossa experiência. Obviamente, a ideia é, no final, a gente poder compartilhar e discutir um pouco, né, dos caminhos e de como que a gente pode fazer para poder melhorar e tentar reproduzir um pouco da experiência que a gente tem nos outros hospitais da rede, né? Eu não tenho nenhum conflito de interesse relacionado a essa apresentação. Bem, a doença renal crônica, né, com necessidade de diálise, ela atualmente vem atingindo cerca de 4,5 milhões de pacientes ao redor do mundo, né? E a grande maioria desses pacientes, né, segundo dados, né, segundo o último reporte da Fresenius Medical Care, a grande maioria desses pacientes realiza a terapia renal substitutiva, a terapia dialítica, através de um programa de hemodiálise. Aqui na América Latina não é muito diferente, assim como a grande maioria dos países ao redor do mundo, né? A terapia dialítica costuma ser, a terapia hemodialítica costuma ser a primeira opção para o tratamento dialítico dos pacientes renais crônicos, né? Aqui no Brasil, a gente teve um aumento exponencial dos doentes com necessidade de diálise nas últimas 2 décadas, né? A gente partiu de aproximadamente 40 mil pacientes em terapia dialítica para cerca de 140 mil, segundo o último relato da Sociedade Brasileira de Nefrologia. E com áudio aberto. E como já deve ser de conhecimento de todos, aqui na nossa realidade, no Brasil, a grande maioria dos pacientes realiza a terapia renal substitutiva através da hemodiálise, né? Então, muito provavelmente, durante o período do seu tratamento, será necessário um acesso vascular que consiga entregar uma terapia dialítica satisfatória, conforme prescrito pelas equipes de nefrologia. Mais de 90% a 95% dos nossos pacientes eles realizam a hemodiálise em detrimento da diálise peritoneal, que vem sendo um programa que atualmente, principalmente no Sistema Único de Saúde, vem sendo praticamente descontinuado por conta de questões financeiras, né? Então, falando especificamente do acesso vascular para a hemodiálise, né, o que nós temos como opções, né? Obviamente, falando da terapia renal substitutiva no geral, a gente tem o transplante, a diálise peritoneal e a hemodiálise, que vai ser feita através de um acesso vascular. Podendo esse acesso vascular ser um catéter venoso central, que vai poder ser um catéter temporário, ou um catéter de longa permanência, que é o catéter de PEMCAT, né? Na outra linha, nós temos as fístulas arteriovenosas, que pode ser uma fístula arteriovenosa nativa, né, confeccionada com a própria veia do paciente, ou nos casos onde não há veia disponível, ou onde a probabilidade de se obter uma fístula nativa com sucesso é muito baixa, a gente tem as opções das fístulas arteriovenosas protéticas, né, que são aquelas com enxertos de PTFE, né, que é um enxerto sintético, ou com enxertos biológicos, normalmente artéria mesentérica ou artéria carótida bovina. Em relação a todas essas opções de acesso, né, como que a gente vai gerenciar, como que a gente vai escolher a melhor opção de acesso para o paciente que está necessitando de terapia renal substitutiva, que está necessitando de hemodiálise, né?
Atualmente, segundo os últimos guidelines, né, todas as etapas do tratamento do paciente renal crônico com necessidade de diálise ou paciente com um estágio 4 ou 5A, ou seja, aquele paciente que já tem doença renal crônica, entretanto, ele ainda não tem a necessidade de iniciar um programa de hemodiálise, todas essas etapas elas devem ser gerenciadas, né, para que a gente consiga obter o melhor desfecho possível, desde o atendimento ambulatorial, pré-diálise, até toda a parte da terapia dialítica, como eu vou mostrar nos próximos slides, e, finalmente, chegando ao transplante, que deve ser um dos desfechos para esses pacientes, principalmente aqueles pacientes que têm a indicação de entrar no Programa Nacional de Transplante. Atualmente, segundo as recomendações, a gente deve fazer a escolha desse acesso, né, de acordo com um atendimento mais individualizado, mais centrado no paciente, né? A gente, alguns anos atrás, né, eu terminei a residência há aproximadamente 15 anos, e a residência de cirurgia vascular, e a gente foi treinado para fazer uma fístula arteriovenosa nativa, né, ter um acesso vascular, uma fístula nativa, sempre a qualquer custo, né? E isso vem mudando de acordo com as últimas publicações, de acordo com os guidelines mais atuais, né, dizendo que esse atendimento, a escolha do acesso vascular, ele deve ser centrado em vários pontos, mas principalmente no paciente, né? Considerando o status clínico, o status médico desse paciente, o status social, a característica funcional desse paciente, a expectativa de vida e, principalmente, né, os objetivos, a vontade desse paciente, né? A gente vai escolher o acesso, né, centrado nas vontades e nas características clínicas e sociais daquele paciente. E, baseado em todos esses fatores, a gente vai traçar um plano de gerenciamento de acesso vascular, que vai desde da escolha do acesso até a terapia final, que pode ser ou o transplante ou a manutenção de um catéter, ou de uma fístula, ou de diálise peritoneal, né? Então, a partir desse conceito, né, surgiu o termo Life Plan, né, que é um atendimento personalizado, com a escolha da terapia mais adequada, né, para aquele paciente mais adequado, no período mais adequado, pela razão mais adequada, tá? E, obviamente, quando a gente vai fazer a escolha do acesso vascular, iniciar o programa de gerenciamento do acesso, a gente tem que ter em mente, né, obviamente, todos os desfechos, né, possíveis em relação à escolha daquele acesso. Então, a gente precisa entender que cada fístula arteriovenosa vai ter um tempo de funcionamento, né? A fístula que a gente vai confeccionar agora, ela não vai durar para sempre, e é importante a gente entender que a taxa de perviedade, a taxa de funcionamento de uma fístula arteriovenosa, ela é limitada. Então, todas as pessoas que trabalham com acesso precisam ter esse entendimento, né, para entender que aquele acesso vai precisar ser gerido, precisar ser vigiado, porque senão, em algum momento, ele vai evoluir para a falha e para a trombose. A gente precisa entender que cada acesso também está relacionado com um risco maior ou menor de infecção e, obviamente, com um risco maior ou menor de mortalidade. E também a gente precisa se preocupar com os custos que estão relacionados a cada tipo de acesso. Então, antes de escolher o acesso, né, antes de mostrar um pouco de como que é a nossa linha de raciocínio, eu vou tentar falar um pouco de cada ponto desse aqui, para que isso facilite, né, o entendimento do nosso raciocínio quando a gente define qual o acesso mais adequado para aquele paciente. Primeiramente, a gente precisa entender que quando a gente confecciona uma fístula arteriovenosa, a gente está criando um problema para solucionar um outro problema, né? A fístula arteriovenosa, ela é uma patologia, ela é uma doença que é criada para que a gente possa oferecer uma diálise adequada para o paciente. A gente teve uma situação muito engraçada, né, no último final de semana. Eu tive com um colega que é professor da Universidade Federal da UFMG, né? A gente estava num simpósio de acesso, Guilherme, e ele estava comentando comigo que ele estava dando uma aula, né, para a turma da graduação, e estava contando toda a história, né, do acesso vascular para hemodiálise, desde o início, lá atrás, com Brescia Simino Epo, até os dias atuais, né? E quando ele finalizou a aula, um dos alunos da graduação comentou com ele: professor,
não é possível que essa gambiarra, que essa coisa aí que vocês façam vá funcionar. Isso aí está fadado a dar problema. E é exatamente isso, né? A gente cria uma fístula e ela vai ter o tempo útil dela. A gente sabe que ela irá evoluir em algum momento com algum tipo de disfunção. E isso é mais ou menos óbvio, porque acontece alterações fisiológicas, alterações a nível molecular, na hora que a gente faz a confecção do acesso, para tentar proteger o organismo do hiperfluxo, né? Então, no momento que a gente junta a artéria com uma veia, a gente passa a ter um fluxo dentro do sistema venoso que é extremamente elevado. E a veia não está preparada para isso. Então, a reação natural da veia é através da liberação de óxido nítrico, de citocinas, é fazer com que ocorra uma vasodilatação para diminuir esse hiperfluxo e esse estresse de cisalhamento. E essa vasodilatação é que vai levar à maturação. Entretanto, todos esses fatores que ocorrem na parede da veia, ele acaba levando também ao acúmulo de células inflamatórias nesse local e que vai levar ao aparecimento, né, ao desfecho do que a gente chama de uma estenose, né, ao aparecimento do que a gente chama de hiperplasia intimal, né? E essa hiperplasia intimal que ocorre por conta de vários fatores, não é um fator único, né? Ele vai levar à formação de estenose, à formação de obstruções ao longo do circuito vascular, né? Essas obstruções elas vão ser mais frequentes de acordo com o tipo de fístula que a gente estiver discutindo, né? Se for uma fístula de antebraço, essas estenoses, essas obstruções vão ser mais comuns imediatamente próximo à anastomose da fístula. Se for uma fístula de braço, uma fístula braquicefálica, como a alça de basílica, essas estenoses vão ocorrer mais frequentemente nas zonas de deságue, né? No arco venoso cefálico, no deságue da veia basílica, na veia axilar. E se for uma fístula com prótese, essas estenoses, essas obstruções vão ocorrer com mais frequência também na zona de deságue na anastomose entre a veia e a prótese, né? Então, é importante a gente entender que quando a gente faz uma fístula, a gente já sabe que em algum momento essas estenoses irão ocorrer, né? E essas estenoses, obviamente, quando não identificadas, levam à falência e à trombose do acesso, né? Como muito bem documentado no Guideline Europeu de Cirurgia Vascular, né, publicado no Journal Vascular Surgery, né, a trombose, na grande maioria das vezes, ela se apresenta não como um evento isolado. Ela, na verdade, ela é uma complicação final, né, de um acesso que já apresentava uma estenose, que já apresentava algum grau de disfunção e que não foi identificado, né? E, obviamente, essas disfunções, essas estenoses, essas hiperplasias intimais, elas levam a uma diminuição da taxa de perviedade do acesso, né? Eu me recordo que a gente teve uma discussão uma vez na sociedade, uma aula, né? Uma sessão clínica junto com alguns nefrologistas, né? Na Sociedade Brasileira de Nefrologia, na regional aqui no Rio, e nós estávamos discutindo o tempo de funcionamento de uma fístula arteriovenosa. E aí alguns colegas responderam 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos. E, na verdade, o tempo de funcionamento de um acesso vascular, de uma fístula arteriovenosa, ele não costuma ser muito alto, né? Essa revisão sistemática aqui, publicada em 2003, demonstrou que o tempo de funcionamento médio de uma fístula arteriovenosa nativa aos 18 meses é de 50%, né? E a taxa de perviedade média de uma fístula com prótese aos 18 meses, ou seja, 1 ano e meio, é somente de 30%. Ou seja, isso significa que após 18 meses, somente 30% das fístulas com prótese e 50% das fístulas nativas estarão funcionando. Então, isso é extremamente importante quando a gente vai programar, né, a gestão do acesso vascular. Já essa outra meta-análise aqui, publicada em 2014, que avaliou mais de 4.000 pacientes, encontrou taxas de perviedade, taxas de funcionamento do acesso vascular em 12 meses de 60%. Então, quando a gente confecciona um acesso, a gente precisa ter em mente que, após 12 meses, se a gente não tiver a gestão adequada, aproximadamente 50% das fístulas não estarão mais funcionando, né? Esse outro trabalho, publicado em 2018, também encontrou resultados bem semelhantes. Aqui foi uma análise retrospectiva, né, de todos os pacientes incidentes em terapia dialítica no período de 2008 a 2013, né? E aproximadamente 42% das fístulas estavam pérvias após 12 meses. E se a gente fosse avaliar as fístulas arteriovenosas com prótese, somente 30% delas estavam pérvias após 12 meses.
Um outro ponto importante também é a gente entender que quando a gente confecciona uma fístula, muitas delas não irão evoluir de maneira adequada, né? Não irão maturar da maneira que a gente deseja, né? Então, a gente precisa ter em mente que a gente vai fazer uma fístula, a gente precisa acompanhá-la bem de perto, porque um número considerável delas não irá desenvolver. Obviamente, a taxa de não maturação, que é o termo que a gente usa, né? Ela vai variar de acordo com o autor, de acordo com a experiência do cirurgião. Então, aqui, só para exemplificar para vocês, nessa casuística aqui, né, com aproximadamente 80 fístulas, sendo 26 delas radiocefálicas e 54 bracocefálicas, somente 11% delas atingiram a maturação adequada sem a necessidade de intervenção. Esse outro trabalho, publicado em 2007 no Journal of Vascular Surgery, avaliou os resultados de 11 centros de diálise na Holanda, né, um total de 395 novas fístulas, né, e com uma taxa de não maturação que variou de 8% a 50%. E essa taxa de não maturação, né, o sucesso do procedimento estava diretamente relacionado à experiência do cirurgião, mostrando a importância da gente ter centros dedicados ao acesso vascular, né? Aqui, para a gente ter uma ideia mais geral, né, eu coloquei aqui 3 autores diferentes, e vejam que as taxas de não maturação de uma fístula, né, elas vão variar de 21%, tá, até 66%, dependendo da casuística, dependendo, obviamente, se é uma fístula de antebraço ou se é uma fístula de braço. As fístulas distais, as fístulas de antebraço, costumam ter uma taxa de falha, uma taxa de não maturação maior do que aquelas fístulas arteriovenosas confeccionadas no braço, né, acima da prega do cotovelo. Quando a gente vai avaliar como desfecho as taxas de infecção, de acordo com o tipo de acesso, né, a gente encontra que aqueles pacientes que estão dialisando por uma fístula arteriovenosa, quando comparado com aqueles pacientes que estão dialisando por catéter, eles têm um risco menor de ter uma infecção fatal, né? Os pacientes que estão com catéter, eles têm mais de 2 vezes o risco de evoluir com alguma infecção que tenha como desfecho o óbito, né? Aqueles pacientes que estão dialisando por um catéter, quando comparados com os pacientes que estão dialisando com uma fístula protética, eles têm 50% mais chances de evoluírem com uma infecção fatal. Quando a gente vai avaliar, né, o risco de internação por sepse, de acordo com o tipo de acesso, aqueles pacientes que estão dialisando por um catéter, eles têm 41% de vezes mais chances de terem uma internação por conta de infecção de corrente sanguínea, quando comparado com pacientes que estão dialisando por outro tipo de acesso. Em relação ao risco de endocardite infecciosa, que é uma infecção grave, que na grande maioria das vezes necessita de internação prolongada e uso de antibiótico terapia, aqueles pacientes que estão dialisando com um catéter de curta permanência, eles têm um risco 5 vezes maior do que aqueles pacientes que estão dialisando por uma fístula arteriovenosa nativa ou com prótese. E aqueles pacientes que estão dialisando com um catéter de longa permanência, o permiquete, eles têm um risco de infecção, em média, 2 vezes maior. E, obviamente, isso precisa ser pensado na hora que a gente vai definir qual é o acesso vascular de escolha para aquele tipo de paciente, para determinado tipo de paciente, né? Esse outro trabalho também demonstrou resultados bem semelhantes. Aqueles pacientes que estão dialisando com uma fístula com prótese, eles têm 53% menos risco de ter uma infecção de corrente sanguínea associada à hospitalização, e aqueles pacientes que estão dialisando por uma fístula têm 70% menos chances de serem internados com infecção de corrente sanguínea. Então, a recomendação dos últimos guidelines é que, sempre que possível, a gente dê preferência a uma fístula arteriovenosa nativa ou com prótese, tanto nos pacientes prevalentes como nos pacientes incidentes em diálise, né? A gente deve escolher uma fístula em detrimento ao catéter, né? E o guideline sugere que, sempre que possível, a gente deve iniciar a diálise através de uma fístula ativa com prótese para tentar diminuir o risco de infecção e o risco de hospitalização devido à infecção com corrente sanguínea. Infelizmente, como eu vou demonstrar um pouco mais adiante, isso está muito longe de ser a nossa realidade. Quando a gente vai avaliar como desfecho a mortalidade, os pacientes que estão dialisando por catéter, quando comparados com aqueles pacientes que estão dialisando com uma fístula nativa ou com prótese, eles têm um risco
mais elevado de evoluir para óbito, né, de terem como desfecho o óbito, e também tem um risco maior de terem como desfecho eventos cardiovasculares maiores, como infarto e AVC. Né? Quando a gente vai avaliar a mortalidade geral, nessa análise retrospectiva, né, dos pacientes incidentes em diálise nos Estados Unidos, no período entre 2008 e 2013, a gente consegue ver que os pacientes que iniciaram a terapia dialítica através de uma fístula arteriovenosa, eles têm um risco, eles têm uma taxa de sobrevida maior do que quando comparado com aqueles pacientes que iniciaram com prótese ou aqueles pacientes que mantêm a diálise através do catéter. Essa análise aqui também é uma análise muito interessante que avalia a trombose da fístula arteriovenosa e os desfechos, né, tendo como desfecho mortalidade no geral e eventos cardiovasculares. E esse trabalho ele encontrou uma taxa de mortalidade bem elevada naqueles pacientes que tiveram uma fístula arteriovenosa trombosada, né? Tiveram como evento a trombose por falta de vigilância ou não identificação de uma disfunção, né? E a taxa de mortalidade, quando comparado com aqueles pacientes que não tiveram trombose, foi 2 vezes maior para aqueles pacientes que estavam dialisando ou por fístula ou por prótese, né? E quando a gente separa por fístula nativa ou por enxerto, a mortalidade chegou a ser 3 vezes maior. O risco de eventos cardiovasculares também foi bem alto imediatamente após um evento trombótico numa fístula arteriovenosa. Então, daí a importância da gente ter esses pacientes bem próximos, identificar possíveis disfunção e evitar que essa fístula evolua para trombose, porque além de uma internação com procedimentos cirúrgicos às vezes prolongados, esses pacientes têm um risco aumentado de mortalidade e evento cardiovascular nos primeiros 90 dias, e esse risco persiste mesmo 90 dias após esse procedimento inicial. Um outro dado interessante que compara a mortalidade com a qualidade da diálise, né, que é medida normalmente, vocês sabem melhor do que eu, através do KTV, né? Aqueles pacientes que não atingiram o KTV, que tiveram KTV abaixo de 1 ou abaixo de 1,2, eles tiveram um risco maior, né, de evoluírem com óbito quando comparado com aqueles pacientes que estavam com a diálise mais adequada, ou seja, com KTV acima de 1,2. Então, isso mostra a importância da gente ter um acesso vascular com bom fluxo, um acesso vascular que consiga entregar uma diálise adequada conforme a prescrição da equipe da nefrologia. E, obviamente, a gente também não pode deixar de citar os custos, né, para o sistema de saúde, principalmente hoje, onde a gente tem toda uma discussão em relação a custo-efetividade, em relação ao desfecho das terapias, as operadoras de saúde, gestores, enfim, tem cobrado bastante da gente. A gente precisa entender que cada tipo de acesso vai estar associado com um custo mais alto, né? E esses custos mais altos eles estão relacionados principalmente a desfechos infecciosos, né, que a gente vê principalmente nos pacientes que estão dialisando através do catéter, né? Esse trabalho aqui comparou 3 grupos de pacientes com fístula nativa, com fístula com prótese e com catéter, né? Avaliou o custo anual desses pacientes dialisando através desses 3 métodos e notem que o catéter de longa permanência ele tem um custo infinitamente superior, né, quando comparado com as outras modalidades de acesso, né? Em relação ao custo anual por procedimento, né, porque, na verdade, a custo por procedimento único, né, aqueles pacientes que iniciaram a terapia dialítica por uma fístula com prótese costumam ter um custo mais baixo no primeiro ano, isso está relacionado principalmente à falha de maturação. Aqueles pacientes que tiveram uma fístula que maturaram têm um custo um pouquinho mais alto no primeiro ano, e notem que aqueles pacientes que tiveram uma fístula que não funcionou, né, e o não funcionamento da fístula ele está associado principalmente à escolha do cirurgião, como eu vou mostrar um pouco mais adiante. Notem que esses pacientes eles geram um custo mais alto, muito mais alto para o sistema de saúde. Daí a importância da gente escolher adequadamente a veia, a artéria, onde que a gente vai realizar o nosso acesso, porque isso vai impactar diretamente no custo e, obviamente, quando a gente escolhe um acesso que tem uma probabilidade muito baixa de desenvolver, obviamente, esse paciente ele vai permanecer mais tempo no catéter, né? Aqui esse outro trabalho também avaliando os custos no Medicare, né,
no sistema de financiamento americano, e demonstrou que nos primeiros 24 meses, né, obviamente isso quando a gente considera aquelas fístulas que maturaram, né, que desenvolveram adequadamente, sem a necessidade de nenhuma intervenção para induzir a maturação, nos primeiros 24 meses, as fístulas arteriovenosas costumam ser mais custo-efetiva do que as fístulas com prótese. Isso já está muito bem documentado, né? E aqueles pacientes que estão dialisando através de um catéter, eles normalmente, por conta das internações associadas às taxas de infecção, eles costumam ter um custo muito mais alto do que as outras modalidades de tratamento, né? Então, isso aqui é mais uma reprodução disso, pacientes que iniciam diálise através de uma fístula arteriovenosa, né, já maturada, né, que foi confeccionada alguns meses antes do início da terapia dialítica, que é o cenário ideal. Esses pacientes eles são mais custo-efetivos quando comparados com qualquer outra modalidade. Catéter de longa permanência, início de diálise com catéter, depois troca para fístula, ou então aquele paciente que inicia já com catéter, né? E aí é importante a gente entender que a escolha que a gente vai ter no início do tratamento do paciente que necessita de terapia renal substitutiva, ele obviamente vai impactar, né, vai ter um impacto diretamente relacionado ao nosso sucesso, à nossa escolha e à gestão que a gente faz, ao planejamento que a gente faz com esse acesso vascular, né? Então, a gente precisa traçar um plano para aquele paciente, esse plano ele deve ser individualizado, e ele deve ser revisto periodicamente, a cada 6 meses, a cada 3 meses, isso vai depender, obviamente, de cada paciente, né? O atendimento deve ser individualizado, né? E revisto, né? Pensando sempre na expectativa de vida daquele paciente, né? Então, a gente vai fazer todo um planejamento baseado, individualizado, né? Para aquele paciente. Então, a gente precisa ter em mente, primeiramente, que o nosso gerenciamento ele deve ser composto, né? O gerenciamento ele deve ser feito por uma equipe multidisciplinar, onde a gente deve envolver equipe de enfermagem, coordenadores de centros de acesso, coordenadores de centros de nefrologia, pacientes, nefrologistas, equipe de Doppler, né? Equipe de imagem, cirurgiões e intervencionistas bem treinados e acostumados a lidar com todas as etapas do planejamento do acesso, né? Obviamente, a gente vai considerar também o status do paciente, status funcional, comorbidade, né? Escolhas e prioridades daquele paciente, qualidade de vida daquele paciente, como a gente pode ofertar uma melhor qualidade de vida de acordo com o acesso que a gente vai escolher. Quando que aquele paciente vai iniciar a diálise? A gente tem tempo para preparar esse paciente, 3 meses, 6 meses, 1 ano, que é o cenário ideal, né? Expectativa de sobrevida, né? Esse paciente vai viver muito tempo, ele vai viver pouco tempo, isso também vai influenciar diretamente em todas as etapas da gestão, né? Histórias de acesso prévio, histórias de falência prévia, e, obviamente, qual é a probabilidade de a gente entregar um acesso funcionando para a equipe de nefrologia, e, de preferência, que esse acesso não seja um catéter, de preferência que a gente consiga retirar, se esse catéter estiver presente, que a gente consiga retirar esse catéter o mais rápido possível, né? Então, obviamente, a gente vai avaliar, né, todos os sítios possíveis de acesso vascular, as razões pelas quais esses acessos falharam, se existe alguma estenose ao longo do circuito, se as veias são de qualidade, né? De preferência que um cirurgião, né, que um intervencionista com experiência em acesso vascular consiga definir, junto com a equipe de nefrologia, junto com a equipe disciplinar, todo o plano terapêutico que vai ser tratado, né, que vai ser traçado para aquele paciente, né? Então, esse gerenciamento ele vai se iniciar, né, ele tem 4 etapas fundamentais, né? A etapa número 1 é a escolha do acesso, né, e quando que a gente vai confeccionar esse acesso, quando que esse paciente vai iniciar a terapia dialítica. Depois da confecção do acesso, a vigilância para que esse acesso atinja a maturação adequada. Como citado anteriormente, nem todos os pacientes vão ter uma fístula maturada após a primeira confecção, né? E isso a gente deve traçar um alvo, né? De quando que a gente vai retirar um catéter. Já ficou muito claro anteriormente
que a associação, que a presença do catéter está intimamente relacionada ao aumento dos custos, aumento da mortalidade, né, e diminuição da qualidade de vida desses pacientes. Então, a gente precisa ter todo um programa de gerenciamento para que essa fístula atinja a maturação e para que esse catéter seja retirado o mais breve possível, né? Depois que a gente tem uma fístula pronta, uma fístula funcionante, a gente já viu nos slides anteriores que essa fístula, a evolução natural desse acesso é a falha, a trombose, né? Com uma taxa de falha de aproximadamente 50% ao ano. Então, se isso é uma certeza, se a gente sabe que vai falhar, a gente tem que ter todo um programa de gerenciamento e de vigilância, onde a gente vai envolver toda a equipe, né, de saúde, enfermagem, nefrologistas, cirurgiões, intervencionistas, enfim, familiares e pacientes. Os pacientes precisam compreender de que eles precisam, eles são uma ferramenta, uma parte fundamental de toda essa engrenagem para que a gente não deixe que essa fístula pare de funcionar, né? E, obviamente, mesmo com toda a nossa linha de cuidado, todas as intervenções, todas as ferramentas que hoje a tecnologia proporciona para a gente, obviamente, em algum momento esse acesso ele vai se esgotar, ele vai falhar, e a gente vai precisar passar para um novo acesso, né? Então, um plano de sucessão, né? Um plano de preservação de leito venoso, né? Um plano onde a gente consiga evitar a colocação de catéter venoso centrais, principalmente nas veias subclaves, diminuir ao máximo o tempo de catéter e fazer com que a gente tenha outras opções quando aquele acesso chegar ao final da linha B, né? Então, eu vou começar com a primeira etapa, que é a escolha do acesso, né? O guideline europeu, publicado em 2018, ele recomenda que o paciente com doença renal crônica, né, no estágio 4, né, com clearance menor do que 30, ele seja encaminhado para um cirurgião vascular para que a gente tenha o tempo, né, adequado para que a gente faça a confecção do acesso, né? Então, a recomendação é que a gente crie, que a gente programe a confecção do acesso para 3 a 6 meses antes do início da terapia dialítica, né? Se a gente realmente tem esse tempo, a gente consegue criar uma fístula, muito provavelmente com veia, né? Porque a gente não tem aquela pressa em retirar um catéter. Notem que o nível de recomendação, que a classe de recomendação e o nível de evidência são bem altos, para que a gente confeccione o acesso o mais precoce possível, de preferência no membro não dominante, desde que as veias tenham características semelhantes, né? Evitar sempre as extremidades inferiores. As extremidades inferiores elas devem ser consideradas somente quando um acesso na extremidade superior não é possível. E deixar um catéter de longa permanência como acesso definitivo somente quando a gente não tem nenhuma possibilidade da confecção de uma fístula, tanto na extremidade superior como na extremidade inferior, ou naqueles pacientes onde a expectativa de vida é muito limitada, né? Aqueles pacientes têm expectativa de vida curta, obviamente a primeira escolha vai ser um catéter de longa permanência, porque esse paciente ele não vai viver o suficiente para se beneficiar, né, para ter as vantagens que uma fístula nativa ou uma fístula com prótese dão a longo prazo quando comparado com um catéter de longa permanência. Infelizmente, essa recomendação aqui, né, da gente receber o paciente com 3 a 6 meses de antecedência, infelizmente, ela está muito longe da nossa realidade, né? Isso seria o ideal para a nossa equipe de cirurgia vascular, que a gente conseguisse programar o acesso com bastante antecedência, né, para que quando esse paciente iniciasse a terapia dialítica, aquela fístula estivesse ali prontinha, né, apta para uso, com um diâmetro bom para funcionar, para facilitar o trabalho das enfermeiras e das técnicas. Entretanto, né, a nossa realidade é bem diferente disso. Notem que nos Estados Unidos, né, aproximadamente 80% dos pacientes eles iniciam a terapia dialítica através de um catéter venoso central. Essa realidade está muito próxima aqui da nossa. A gente, aproximadamente 85% a 90% dos nossos pacientes, infelizmente, iniciam a terapia dialítica através de um catéter temporário, né, através de uma diálise intra-hospitalar ou no setor de emergência, e, obviamente, isso vai impactar diretamente no desfecho, né? Já está muito bem documentado que aqueles pacientes que iniciam a terapia dialítica, eles têm uma sobrevida menor,
eles têm uma taxa de maturação menor, ele tem uma durabilidade da fístula menor, né? E isso vai impactar negativamente em todos os aspectos, vai impactar em custo, né? A gente tem uma estimativa aqui que a gente fez para a nossa Secretaria Municipal de Saúde, que esses pacientes, quando iniciam o tratamento, a terapia dialítica através de um catéter, o custo chega a ser 3 a 5 vezes maior somente nas primeiras 3 semanas. Então, a recomendação do CADOC é que, se a gente tiver tempo para programar esse paciente iniciar a terapia dialítica, essa terapia dialítica deve ser iniciada por uma fístula arteriovenosa de antebraço, seguindo por uma fístula de braço, pode ser nativa ou com prótese, né? E, finalmente, aquelas fístulas mais altas com a basílica ou com uma prótese. Se o paciente tem uma expectativa de vida curta, né, a ideia é a gente utilizar uma fístula arteriovenosa, uma prótese de punção rápida ou uma fístula alta, se tiver uma probabilidade de maturação alta, fazendo com que esse paciente use esteja o mínimo de tempo possível com o catéter. Se a necessidade de diálise for de urgência, esse paciente tem uma expectativa de vida curta, a primeira escolha é ou uma prótese de punção rápida para evitar o uso de catéter ou o uso de um catéter de longa permanência, respeitando a escolha do paciente. Se esse paciente necessita de uma diálise em caráter de urgência, entretanto a expectativa de vida é longa, a gente pode ter como primeira escolha ou a diálise peritoneal ou uma fístula, um PTFE de punção rápida no antebraço, justamente para tentar evitar a presença de catéter durante muito tempo, ou a gente pode optar por um catéter de longa permanência, desde que a gente tenha a possibilidade de fazer uma fístula que vá estar apta para uso nos primeiros 30 a 45 dias, ou seja, se a probabilidade de maturação for rápida. Então, se a gente for avaliar o fluxograma do guideline do CADOC, a gente vai ver que passa-se a utilizar muito o termo probabilidade de maturação, se a gente vai ter uma fístula arteriovenosa nativa apta para o uso, né? Então, a primeira pergunta que a gente deve fazer é se aquele paciente é um bom candidato para um acesso vascular, se ele tem uma expectativa de vida longa. Se a expectativa de vida for curta, a gente vai considerar uma fístula com prótese ou um catéter de longa permanência. Se a expectativa de vida for longa, a gente vai passar para a segunda pergunta, que é: se o paciente é um bom candidato para fazer uma fístula com veia, ou seja, a gente vai conseguir entregar uma fístula com veia, uma fístula funcionando rapidamente, para a gente ter um tempo de dependência do catéter curto. Se sim, vamos fazer a fístula nativa, se não, a gente vai passar para uma fístula com prótese. As perguntas se repetem, né? Quando esse paciente já está em terapia dialítica com um catéter, né? Se existe a possibilidade de fazer um acesso vascular a uma fístula, se não, vai manter com catéter. Se sim, a gente vai passar para a pergunta sobre a probabilidade de maturação e dependência do catéter. Se a probabilidade de falha de uma fístula nativa for alta, a gente deve passar direto para uma prótese para evitar a dependência do catéter. Se as veias são muito boas e a probabilidade de ter uma fístula com veia funcionando é alta, considerar uma fístula arteriovenosa. Então, aqui um aplicativo, né, o My Vascular Access, né? A gente tem tanto na plataforma Google Play quanto no App Store para facilitar o raciocínio clínico, né? Aqui ele cria algumas situações, alguns algoritmos clínicos, algumas situações clínicas. Notem que a gente escolheu, por exemplo, paciente pré-dialítico, sendo considerado para hemodiálise, expectativa de vida curta, a opção seria uma fístula com PTFE de punção rápida ou um catéter de longa permanência, respeitando a escolha do paciente. Aqui, um auxílio para a escolha do acesso, de acordo com a característica do vaso. Notem aqui, a gente pode escolher paciente 59 anos ou mais jovem, em diálise ou para iniciar a diálise, estado funcional independente, índice de massa corpórea normal, veia cefálica ruim, veia basílica intermediária, entre 2 e 2,5, artéria radial boa, pergunta qual a sua função, e aí ele dá aqui para a gente qual seria o acesso mais adequado, né, baseado em custo, efetividade e probabilidade de maturação. Isso aqui é só mais uma ferramenta para auxiliar no nosso raciocínio clínico. Obviamente, né, essas aqui são as opções, um catéter de curta permanência, isso aqui deve ser evitado sempre que possível. Infelizmente, a gente, na realidade, do sistema público, a gente ainda vê muitos pacientes indo embora para casa com catéter de curta permanência. Catéter de longa permanência, fístula com prótese e fístula nativa. Obviamente, de acordo com a opção de que esse paciente vai embora para o hospital, a gente vai traçar todo o nosso plano de gerenciamento, né? Então, se aquele paciente ele for embora com um catéter de longa permanência, né, porque existe a perspectiva de recuperar a função,
esse paciente ele deve ser avaliado, né, frequentemente, né, se a terapia dialítica vai ser continuada ou não. Se essa terapia dialítica for descontinuada, esse paciente deve ser encaminhado para retirada do catéter. Entretanto, se essa terapia dialítica for se manter e esse paciente não saiu do hospital com fístula, esse paciente deve ser referenciado, né, para a confecção de uma FAB retirada do permiquete nos próximos 3 meses ou o mais breve possível, né? Entretanto, o que a gente tenta fazer aqui, sempre que possível, é fazer com que todos os pacientes que iniciam a terapia dialítica dentro do hospital, eles saiam do hospital com um permiquete e com uma fístula confeccionada, né? E após isso, eles vão ser avaliados no ambulatório de cirurgia vascular e no ambulatório de nefrologia, e a gente tem como alvo no nosso serviço a maturação do acesso e a retirada do catéter nos próximos 3 meses, né? Então, para isso, esses pacientes, eles saem do hospital com referenciamento para a equipe de cirurgia vascular e para a equipe de nefrologia, e eles vão ser acompanhados, né, com 15 dias, 30 dias, 45 dias, 60 dias, e se durante esse período a fístula não tiver maturada, a gente vai lançar a mão de algumas ferramentas para que essa maturação seja bem sucedida, né? Então, esse paciente, a gente precisa que esse paciente saia do hospital com um acesso pronto, de preferência, né? E se esse acesso não estiver pronto, ele deve ser orientado, né? Ele deve ser seguido no ambulatório de cirurgia vascular, daí a importância da função da enfermeira navegadora, da equipe de nefrologia, para que esse paciente esteja sempre bem próximo e que a família esteja ciente de que ele precisa trocar de acesso, precisa ter uma fístula o mais rápido possível, né? Então, quando a gente vai acompanhar esse paciente depois da confecção do acesso, né, como eu citei anteriormente, nem todas as fístulas vão desenvolver, vão maturar, né? A gente usa como tempo limite, né, de 6 a 8 semanas, que é o período de maturação, onde o paciente deve ter uma fístula desenvolvida, de acordo com os critérios, a regra dos 6, né, 6 milímetros, 6 centímetros de área de punção e um fluxo de 600 ml por minuto. Entretanto, em média, 25% a 35% daqueles pacientes não vão ter uma fístula maturada, né? E isso precisa estar na mente do paciente, do nefrologista, do cirurgião, de toda a equipe multidisciplinar, de que esse paciente precisa ser acompanhado periodicamente, senão ele vai se perder dentro do sistema e o tempo de permanência do catéter ele está associado a muitos riscos, né? Então, esses pacientes eles são orientados a retornar com 15 dias, como eu disse, 30 dias, 45 dias e 60 dias, né? E a nossa equipe multidisciplinar, né, ela, obviamente, ela fica em cima do paciente, se esse paciente não retorna no período de tempo adequado, é feita uma ligação, a enfermeira navegadora cobra desse paciente, as nossas secretárias cobram desse paciente, cobram do centro de diálise para que esse paciente seja referenciado e seja acompanhado, para que aquele paciente tenha o catéter retirado o mais breve possível, né? Então, com essa avaliação periódica, a gente consegue identificar precocemente aqueles pacientes que a fístula não vai maturar de maneira adequada, né? Existem alguns trabalhos que já mostram que nas primeiras 4 semanas já é possível identificar aquela fístula que não vai desenvolver. Quando há suspeita, esses pacientes são encaminhados imediatamente para a realização de exame de imagem o mais precoce possível, para que a gente possa induzir, para que a gente possa fazer a maturação por alguma técnica endovascular e aí fazer com que aquele paciente retire o catéter o mais rápido possível. O tempo limite da maturação ela deve ser 8 semanas. Se a fístula não atingir a maturação nesse período, esse paciente deve ser referenciado para que algum procedimento, para que a gente identifique a causa do não desenvolvimento da fístula, para que a gente possa fazer alguma coisa, né? Então, esses pacientes eles são encaminhados para a indução da maturação através da técnica endovascular o mais rápido possível, para que a gente consiga atingir o alvo, que é a retirada do catéter no máximo em 12 semanas. Para isso, a gente precisa da educação de familiares, de pacientes e, obviamente, da equipe multidisciplinar e da interação entre cirurgia vascular, enfermagem e nefrologia, né? As fístulas não maturadas, elas podem ser resgatadas, elas podem ter a maturação induzida com sucesso, como demonstrado nessa revisão sistemática aqui, em 86% dos casos. E essas fístulas que maturam com o auxílio de procedimentos, elas costumam ter taxas de perviedade, obviamente, a custas de reintervenções, satisfatórias de 51% em 12 meses e de 76% em 12 meses já a perviedade primária assistida, ou seja, a gente consegue transformar aqueles acessos que não funcionaram em acessos vasculares funcionantes e duráveis, né?
Nós tínhamos descrito, só a título de curiosidade, uma técnica de maturação assistida por balão, que a gente publicou em 2021. Essa técnica é uma técnica bem efetiva, onde a gente encontra taxa de sucesso de 91% dos pacientes, e a gente tem um tempo médio de retirada de catéter após o procedimento de 14 dias, com tempo médio de utilização da fístula de 5 dias, ou seja, é possível com gerenciamento e com acompanhamento desses pacientes a gente entregar um acesso vascular que seja mais custo-efetivo e mais seguro para o paciente, né? Depois que a gente tem aquele acesso vascular funcionando, o gerenciamento, obviamente, ele deve continuar, né? A gente sabe que mesmo que a gente tenha conseguido fazer uma fístula e ela não necessite de intervenção ou após uma maturação induzida, aquela fístula ela vai ter um tempo de funcionamento médio que é inerente do acesso, né? Que, como eu já citei anteriormente, vai ter um tempo médio, né? Uma taxa de permeabilidade média aí de 50% em 12 meses, e toda a equipe multidisciplinar deve estar ciente disso, né? A fístula não vai durar para sempre, o desfecho final dela é a falência, é a trombose, ou é a formação de um aneurisma, enfim. A história natural dela é evoluir com disfunção e trombose, né? Que, infelizmente, é a complicação mais frequente. Então, se a gente já sabe que o desfecho é a falha e é a trombose, a gente tem que ter todo um programa de vigilância para que a gente não deixe que esse acesso evolua para a trombose. A trombose está associada a mais custo, ela está associada a mortalidade mais alta, ela está associada a procedimentos mais complexos para a equipe de cirurgia vascular, ela muitas vezes está associada ao implante de um catéter temporário ou uma internação em unidade de terapia intensiva, né? Às vezes esses pacientes chegam com potássio de 6, 7, 8, e o pessoal da emergência, obviamente, coloca esse paciente no CTI, né? E, a título de curiosidade, a cada hora, a cada período de tempo que passa para a gente poder desobstruir o acesso, mais difícil é essa desobstrução, né? Então, as recomendações dos guidelines são que a recomendação é que esses pacientes sejam vistos, né, por profissionais especializados, treinados em acesso vascular, para que possíveis disfunções sejam identificadas, né, e aquelas disfunções que estão associadas a estenoses significativas, disfunções clínicas associadas a obstruções significativas, elas devem ser tratadas para que aquele acesso não evolua para trombose. Uma outra recomendação também é que equipes, né, profissionais de saúde sejam treinados, né, para que essas disfunções sejam identificadas. Essas recomendações, elas se repetem, né, independente do guideline que a gente esteja avaliando, né? Notem que no guideline europeu de cirurgia vascular, a recomendação também é exame físico a intervalos regulares, para que a gente consiga identificar aqueles acessos que estejam com disfunções hemodinâmicas e clínicas, né? Obviamente, os procedimentos eles devem ser relacionados àqueles pacientes que têm disfunção clínica do acesso, para que a gente consiga diminuir a taxa de trombose e reduzir os custos, né? O período de vigilância, o período de acompanhamento, ele vai variar de um guideline para o outro, né? No guideline europeu, a recomendação é que esse paciente seja avaliado a cada 2, 3 meses, né? E que os procedimentos sejam realizados naqueles pacientes que têm disfunção clínica e hemodinâmica, né? Os sinais, né? Os sinais e os sintomas, eles estão presentes em praticamente todas as recomendações, né? Pacientes com edema, pacientes com fístulas que pulsam muito, né? São hiperpulsáteis, pacientes que têm diminuição do frêmito, pacientes que têm um fístula com frêmito muito baixo, ou que colapsam com muita facilidade quando a gente eleva o membro, né? Aí seria interessante até a gente discutir numa aula específica sobre exame físico. Pacientes que têm novas dificuldades de canulação, a fístula que funcionava com facilidade passou a ser funcionada com dificuldade, aspiração de coágulos na punção, dificuldade de atingir o fluxo adequado na diálise, sangramento prolongado pós-diálise, isso é um sinal de alerta, o paciente precisa estar ciente disso, e queda inexplicada no KTV, apesar do paciente estar fazendo tempo de diálise adequado, né? Então, os profissionais de saúde, nefrologista, equipe de enfermagem, pacientes precisam estar cientes, o paciente precisa entender que ele precisa acompanhar o KTV, que se a fístula dele está sangrando muito, tem alguma coisa errada, se o braço está demasiado, se a punção está difícil, a equipe precisa estar treinada para identificar esses sinais de alerta, porque esses são os sinais que antecedem a trombose, né?
E hoje a gente já tem ferramentas suficientes para o salvamento de uma fístula, né? Principalmente utilizando técnicas percutâneas, né? A gente tem taxas de sucesso, taxas de perviedade de mais de 80% em 6 meses, de acordo com o dispositivo que a gente usar. A gente tem stent revestido, balão farmacológico, balão de alta pressão, temos dispositivo para fazer a trombectomia, né? Hoje é muito difícil a gente não conseguir resgatar uma fístula arteriovenosa trombosada, né? E é importante saber que mesmo depois do resgate, essas fístulas elas irão falhar de novo, né? Existe uma taxa aí de aproximadamente 0,5 procedimentos ano, né, que esses pacientes vão precisar fazer, e esses procedimentos são muito mais frequentes do que comparado com outros territórios, né? Carótida, ilíaca, coronária, a fístula arteriovenosa, ela dá muito mais problema do que os outros territórios vasculares, né? Então, a nossa sugestão é que a gente tenha equipes capacitadas, né, tanto nos hospitais quanto nos centros de diálise, para identificar aquelas fístulas que estão com disfunção, né? O treinamento é simples, a gente costuma treinar a equipe de enfermagem, equipe de nefrologia, a gente vai às clínicas, né, para tentar trabalhar isso um pouquinho, principalmente com a enfermagem, porque eles são que estão em contato direto, mas, obviamente, o treinamento da equipe de nefrologia também é muito importante, como identificar a disfunção de acesso, ter centros de referência em acesso vascular. O cirurgião vascular que trabalha com acesso não pode ser aquele cirurgião vascular que é o cirurgião vascular geral, ele precisa ter experiência em acesso vascular, ele precisa estar apto para desobstruir uma fístula, para identificar uma fístula com disfunção. A equipe ela tem que estar disponível 24 horas por dia, né? A gente não sabe qual horário que o paciente vai chegar na clínica com a fístula trombosada. O cirurgião precisa ser treinado, precisa estar disponível para passar um catéter mais complexo, enfim. Os hospitais precisam ter equipes treinadas e dedicadas a acesso e, obviamente, a intervenção o mais breve possível para evitar o implante do catéter. Se o paciente chegou na clínica, chegou no centro de diálise, a fístula não está funcionando, está com disfunção, ele deve ser encaminhado para a equipe de referência, e a equipe de referência, obviamente, praticar o salvamento do acesso para evitar que aquele paciente tenha um catéter, né? Esses pacientes, obviamente, como as disfunções... Só finalizar aí do tempo. Já vou finalizar. Obviamente, esses pacientes, quando eles precisam ser avaliados a cada 2 meses, né, pelo cirurgião vascular, pela equipe treinada, né? As consultas elas devem ser antecipadas em caso de disfunção. Os familiares eles devem estar cientes, né, sobre os sinais de alerta, né? E a criação de ferramentas para a identificação dos pacientes de alto risco. A gente hoje vem trabalhando em cima disso, na utilização de inteligência artificial, de aplicativos para facilitar o nosso trabalho, né? E, obviamente, o plano de sucessão, né? A gente precisa ter sempre em mente que esse acesso, uma hora, ele vai se esgotar e a gente precisa orientar os pacientes, as equipes, de que aquele acesso, em algum momento, ele vai precisar ser trocado, né? E a equipe precisa estar ciente que a gente precisa preservar o leito venoso, esse paciente ele precisa ser revisto, o plano de acesso dele precisa ser revisto periodicamente, né? E, obviamente, aqueles pacientes que são candidatos, eles devem ser referenciados para a equipe de transplante, porque os acessos eles não são infinitos, né? E quando esse paciente puder transplantar, sem sombra de dúvida, é o melhor desfecho para ele, né? E ele deve ser, obviamente, esclarecido sobre a sua doença e os seus possíveis desfechos, né? Então, a gente precisa levar para casa que a falta de gestão ela vai, invariavelmente, evoluir com o esgotamento do acesso, que, infelizmente, é a realidade que a gente vê no SUS, né? E isso vai impactar diretamente nos custos e vai diminuir, obviamente, a qualidade de vida e vai impactar na maior mortalidade desses pacientes, né? Eu vou pular aqui, Bruno, eu ia falar um pouquinho sobre exame físico, mas eu acho que a gente pode deixar isso para uma outra discussão, se vocês quiserem, né? Acho que é uma aula também muito importante. E vou deixar aqui as minhas considerações finais, né? A gente precisa entender que a maioria dos acessos eles têm uma baixa taxa de perviedade primária, né? Infelizmente, isso é a evolução natural da fístula arteriovenosa. Na grande maioria das vezes, a trombose ela ocorre na presença de algum problema estrutural, uma estenose, né? Uma disfunção que não foi identificada. Trabalho em equipe, né? Equipe multidisciplinar é fundamental para melhorar a perviedade do acesso e o desfecho, né? A gestão ela deve ser iniciada imediatamente após a realização do acesso, naqueles pacientes que começaram a diálise, ou então naqueles pacientes que ainda estão em tratamento conservador, ele deve ser referenciado o mais breve possível para a realização do acesso.
A gestão é um método eficiente e barato, né? Reduz eventos trombóticos, reduz taxa de infecção e diminui o custo, né? Vigilância periódica, intervenção precoce, né? Elas vão aumentar o tempo de funcionamento do acesso, diminui o uso de catéter, vai preservar o leito venoso para o futuro acesso e vai reduzir mortalidade e custo, né? Então, é importante que a gente tenha equipes treinadas para isso, né? Para aumentar a meia-vida do acesso, diminuir o tempo de utilização do catéter e melhorar a mortalidade e custo, né? Queria deixar aí o meu convite para o nosso evento, né? Como eu disse, eu sou coordenador do Simpósio de Acesso Vascular e Endovascular em Nefrologia, onde a gente discute temas pertinentes, né, sobre o assunto, sobre nefrologia em geral e acesso vascular. O Bruno teve a oportunidade lá de participar com a gente. Esse ano vai ser em Salvador, de 15 a 17 de novembro, né? Obrigado aí pela atenção de todos. Desculpa por talvez ter me estendido um pouquinho, mas eu sou um apaixonado pelo assunto, se deixar, eu vou falando e o tempo vai passando. Obrigado aí, pessoal. Léo, muito obrigado aí, sensacional a apresentação. Eu estou preocupado com o Ideias, que está lá na Espanha, lá no horário tarde, e eu falei, ó, ele vai cobrar muito caro da gente, já está passando o horário dele. Eu vou encontrar com ele, Bruno, em um mês, provavelmente, né, em Porto, né, no Congresso da Vascular Access Society, e aí eu vou compensar ele com um jantar e com vinho. Bueno, Leo, te felicito por la presentación, ha sido espectacular. Desde luego, tienes medio nefrólogo en tu corazón, porque esto no lo hace un cirujano normal, como sabes muy bien. Y de hecho, para toda la audiencia que hay aquí, que me imagino que es un equipo muy multidisciplinar, fundamentalmente nefrólogos, cirujanos y algunos radiólogos, y me gustaría que hubiera enfermería, has dado un repaso exhaustivo que ha cubierto desde la creación, la recuperación de todas las complicaciones y sobre todo lo que no está escrito. Enhorabuena, ha sido denso, ha sido muy denso, pero yo pienso que este tipo de charlas solo se puede hacer de dos modos. O muy breve, con un par de shots para que la gente tenga una idea y luego un diván con discusión, o una clase magistral como la que has hecho tú. Eso está claro, no hay término medio. Graças. Realmente é um tema muito, muito extenso, né? Da gente conseguir resumir numa aula só é difícil, né? Mas eu estou aí disposto, Bruno, a outras sessões, se vocês tiverem, obviamente, a vontade, enfim, a disponibilidade também. Não, claro. Tem algumas perguntas já aqui endereçadas para você, Léo, para você também, o Ideias. E a primeira pergunta aqui é do Gelson, ele diz que, embora o melhor procedimento para resgate de FAV, o balão não está à disposição. Qual seria outra conduta possível aqui? Então, hoje em dia, né, é muito difícil você não ter um balão simples, né, dentro de um hospital para o resgate do acesso, né? Qual que é a grande questão em relação ao balão? Na grande maioria das vezes, o acesso ele para de funcionar porque ele tem alguma estenose ao longo do circuito, né? É muito difícil o acesso parar de funcionar simplesmente porque o paciente fez só hipotensão. Ele normalmente faz hipotensão e o acesso tem uma estenose, né? Então, nesse momento, a gente precisa fazer dois procedimentos. A gente precisa fazer a trombectomia ou a trombólise, né? Enfim, a gente precisa fazer com que esse acesso volte ao estágio inicial pré-trombose e a gente precisa tratar a causa da trombose, que foi essa estenose. Essa estenose, ela normalmente é tratada com um balão de angioplastia. No caso de a gente realmente não ter o balão de angioplastia, a gente pode corrigir isso cirurgicamente. Por exemplo, se for uma estenose justa anastomótica, a gente pode fazer uma anastomose um pouquinho mais alta. Se for, por exemplo, uma anastomose de uma prótese, você pode refazer a anastomose. São procedimentos factíveis, entretanto, eles são tecnicamente mais difíceis, né, de serem feitos, entretanto, eles podem ser feitos também. A gente pode fazer resgate cirúrgico dessa fístula, fazer a trombectomia e fazer o resgate cirúrgico, técnica cirúrgica convencional.
Ibéias, o João Luiz, que é nefrologista aqui do Rio, grande nefrologista aqui que trabalha conosco no Oeste Dor, no Bangu Dor, ele está perguntando aqui qual é a sua visão em relação ao papel de resgate, de fluxo de acesso. Aí acho que ele está se referindo especificamente à permiquete, né, com trombolítico. Na verdade, eu acho que o João vem fazendo essa provocação aqui, porque a gente, no Brasil, especificamente aqui, mas de um mercado nacional, a gente vem tendo uma briga com as operadoras para uso, né, do trombolítico para resgate do fluxo do permiquete. Só que eu entendo essa questão, na verdade, como algo maior. Eventualmente, esse doente não tem a gestão do acesso, ele fica com esse permiquete durante bastante tempo ou pouco tempo, mas não existe um planejamento da confecção, muitas vezes, da fístula. Esse doente ele fica, de certa forma, perdido no sistema. A gente não tem uma enfermeira navegadora ou alguém dentro das clínicas de diálise com essa preocupação de direcionar o doente para a confecção do acesso. E aí, diversas vezes, esse acesso obstrui e ele bate na emergência de um hospital, por exemplo, um dos nossos hospitais, isso é comum, com acesso obstruído, sem uma fístula, sem um planejamento. Então, e aí começa toda essa briga com as operadoras, né, aqui em relação ao custo e cobertura do trombolítico. Não sei como é que é o cenário aí, né, na sua realidade, se você pudesse falar, seria ótimo. La verdad es que la trombolisis está descrita como una técnica apta para acceso vascular, como sabéis muy bien. Y de hecho las guías lo ponen en la misma altura que la trombectomía, con todo que no hay evidencia importante y no hay estudios comparativos. Lo que pasa es que habitualmente en los hospitales de nuestro entorno se suele hacer la trombectomía mecánica o trombectomía abierta si es entorno quirúrgico y no tanto la trombolisis, ¿no? Que es la disolución del coágulo como tal, de un modo más médico. Desde luego en España no es una cosa que se suele hacer, en mi centro no solemos hacer, lo que hacemos es la trombectomía como tal, o con el treotola o con la angiojet, ¿no? O dependiendo de si el procedimiento que hacemos es un rescate de una estenosis que es susceptible de tratamiento quirúrgico, como las justanastomóticas, en ese procedimiento se puede hacer con una trombectomía quirúrgica, que es la expresión del vaso como tal, ¿no? Independientemente de que no tengas que tener una sospecha de una estenosis más alta, porque tendrías que comprobarlo con una flebografía, ¿no? Pero si está claro que con ecografía es una estenosis muy justanastomótica, quirúrgico va muy bien. Si es una estenosis en cualquier tracto, la mecánica va bastante bien, y la trombectomía, la fibrinolisis como tal, creo que son grupos muy reducidos. Nosotros no tenemos experiencia en hacerlo así, en algún momento se había hecho, y de hecho alguna trombolisis se había hecho antiguamente por nefrólogos que inyectaban heparina, ponían un manguito y a ver qué pasaba, ¿no? Pero todo esto son técnicas que antes era lo que teníamos los nefrólogos a abasto, y ahora hoy en día yo creo que es muy residual en nuestro entorno. Y en Europa la verdad es que tampoco es una técnica muy recorrida. De hecho, la fibrinolisis como tal, en los foros y en los congresos, es una cuestión que no aparece hoy en día, es muy residual. Sí. Y son grupos que antiguamente lo hacían y lo siguen manteniendo. Con todo y que iba relativamente bien en aquel momento. Pero, veas, creo que usted habló ahora de la trombectomía de las fístulas, pero Bruno preguntó para usted cuáles son los procedimientos que usted hace en España cuando tienen un catéter, un permiquete, un catéter de longa permanencia con disfunción. ¿Sí? Si el catéter no está bueno, usted va a poner trombolítico o va a sacar el catéter y poner otro. ¿Cuál es su primera opción cuando hay una trombosis de un catéter? ¿Sí? Entiendo, creí que hablabas de la trombolisis de la fístula. No, hablamos de trombosis de fístula también. Por supuesto, yo estoy de acuerdo con usted, no hacemos más trombólisis, solamente la fístula arteriovenosa, tenemos los dispositivos de trombectomía, sí. Pero nos gustaría saber cómo hacen en España con una trombosis, con un catéter que no funciona, que no sí. Puede tener un flujo
bueno para la diálisis? ¿Va a ser trombolítico? ¿Va a cambiar el catéter? ¿Cuál Sí, es su primera escolha? sí, mira, en general los protocolos van muy asociados con todo esto que también se ha revisado en las guías clínicas y tampoco hay mucha evidencia. El primer paso que hace enfermería, ¿no?, es intentar los flushing con suero para ver si con 3 flus de 10-20 mililitros fuertes funciona. Si no funciona, pasas a la siguiente fase, que es un fibrinolítico local, que es uroquinasa o RTPA. Las dosis no están establecidas. En general, las guías clínicas ponen entre 5.000 a 50.000. ¿Y qué es lo que se suele utilizar? En mi centro utilizamos 50.000 por rama. Esas 50.000 por rama las dejas de cebado durante unos 30 minutos y ves si funciona. Si resulta que no funciona, es cuando te planteas pues hacer la infusión de uroquinasa en infusión continua en bomba. Las dosis son variables, habitualmente son entre unos 250.000 o 300.000, 400.000 unidades de uroquinasa en bomba durante la diálisis, habitualmente entre 1 hora y media y 2 horas, o a veces la dosis equivalente de RTPA. Si con esto no funciona, pues no tienes solución. Puedes coger, si el paciente está bien dializado o ha dializado un porcentaje suficiente de diálisis, puedes dejarlo cebado hasta la siguiente diálisis. Pero no hay mucho más. A partir de ahí tienes que plantearte ya una trombectomía mecánica. Pero lo más importante de todo, que nunca hay que olvidar, es que antes de hacer todos estos procedimientos, si el catéter está colocado en tórax, hay que hacer una radiografía. Porque si no hacemos radiografía, inflamos el paciente a fibrinolíticos y a lo mejor el catéter está colocado en la cava o tiene un kinking. Entonces, lo primero es descartar un problema o en la punta del catéter que no esté en aurícula o que tenga un kinking, y a partir de ahí la escalada habitual de fibrinolíticos de pequeñas dosis a más altas dosis y luego en infusión continua. El problema no viene en la fibrinolisis de la primera vez. El problema viene si esto se repite una siguiente sesión y una siguiente sesión. Entonces, si se repiten varias sesiones, el problema está claramente en que como el trombo puede estar colocado en 3 sitios, puede ser dentro del catéter, en la punta del catéter o alrededor del catéter, dependiendo de lo que tengamos, pues así va a ser la respuesta al fibrinolítico. Si el fibrinolítico solo está dentro del catéter, en general responde, si la trombo solo está dentro del catéter, en general responde al fibrinolítico. Pero el gran problema está en la vaina de fibrina. Si esa vaina de fibrina que recubre el catéter es la que está tapando constantemente los agujeros, independientemente del tipo de catéter, porque hay catéteres que se tapan con más o menos facilidad, el problema es el abordaje a vaina fibrina, porque ese fibrinolítico voy a utilizarlo en muchas diálisis, pero no lo va a solucionar. ¿Qué hay que hacer con la vaina fibrina? También hay mucha literatura, hay relativamente poca evidencia, pero da la impresión de que probablemente lo más consolidado, sin muchos artículos, es que si se compara el recambiar un catéter entero y cambiarlo de sitio, con lo que dañaríamos otro acceso vascular y no conviene, por eso conviene poner el mismo sitio. Si hacerlo en el mismo sitio, dejarlo en el mismo sitio y hacer un stripping por la femoral versus quitar el catéter, hacer una angioplastia con el balón para romper la vaina fibrina y recolocarlo, da la impresión de que lo que más supervivencia tiene y menos comorbilidad es el recambio en el mismo sitio con un balón de angioplastia. No me preguntáis dónde va la vaina de fibrina, pero el volumen que hay no es muy importante, ¿no? Parece que hace falta, pues, por lo menos unos 100, vosotros sabéis mejor que esto, unos 100, 150 mililitros para hacer un TEP importante. Todo esto siempre hacen mini TEPs. Entonces, ¿qué pasa con muchos pacientes que haces con recambio de fibrina constantemente y recambios de catéter? Hay un pequeño grupo en que se plantea la decoagulación con dicumarínicos. Esto está totalmente fuera de pista en las guías, pero se plantea y se habla que la decoagulación con dicumarínicos con INR entre 1,5 y 2 subdescoagulados, nosotros hemos tenido algún paciente que puede ir muy bien y de hecho va muy bien, pero tienes un paciente decoagulado. Por lo tanto, la pregunta empieza con que nunca he de pensar solo que es el fibrinolítico y mirar cómo está colocado el catéter, y acaba con que el fibrinolítico, cuando lo utilizo muchas veces, he de plantear una solución mais agressiva como pode ser um cambio de catéter. Não? Perfeito. Bruno, isso é muito importante o que ele falou. A gente não é incomum, né, a gente receber paciente aqui
às vezes vindo até de outros centros, e com esse histórico de 3, 4 vezes fazendo fibrinolítico, e ninguém pediu um raio-x de tórax do doente. O doente está com o catéter, às vezes, na inominado, o catéter está mal posicionado, está curto. Além do catéter não funcionar, ainda vai induzir trombose e vai fechar Mira, aquele eixo Leo, ali Leo, te voy a decir una cosa respecto a esto que estás diciendo tú, que nunca hacemos la placa de toras. Yo no me acuerdo, hace unos años nosotros monitorizamos el gasto de uroquinasa en la unidad de diálisis. Veíamos el gasto mensual, iba subiendo, iba subiendo. Nosotros tenemos una unidad de diálisis de 150 pacientes dentro del hospital. Y resulta que iba subiendo el gasto de uroquinasa y decíamos, ¿aquí qué está pasando? Cogí y a todos los pacientes que tienen un catéter, a todos les hice una radiografía de tórax. Y en todos miramos cómo se estaba actuando con la vaina de fibrina y dónde estaba el catéter. Nos dimos cuenta que la mayor parte de los que iban mal, el catéter estaba mal colocado. Algunos estaban bien y la mayor parte de los que iban bien estaba bien colocado. Algunos estaban mal. Desde que cambiamos la actitud de a todos los pacientes y a los residentes darle con una madera en las uñas para que hicieran una radiografía de tórax siempre que tienes una sospecha de disfunción, el gasto de uroquinasa bajó terriblemente. ¿Qué pasó? Que lo que hacíamos era un paciente que está bien colocado el catéter, ¿no? Pues insistes más con uroquinasa. Un paciente que está mal colocado el catéter, no pierdes ni un día, lo cambias. Sí, troca o catéter. Sí. Ese insiste con uroquinasa un corto periodo. Si en un corto no funciona, quita la vaina de fibrina, ¿vale? Porque pregúntate cuánto vale cada bote de uroquinasa y cuánto vale un catéter. Y en este contexto, el recambio de un catéter, si se hace bien, tiene poca morbilidad. La morbilidad ya está hecha el primer día que pasas por el tronco nominado, ¿no? Perfeito. Ô, Bruno, não sei se vai ajudar, a gente vai publicar o guideline da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular, guideline de acesso, agora, espero eu, até o meio do ano. Já foi encaminhado para publicação. E um dos temas é exatamente disfunção do catéter. Talvez isso tenha um pouco de impacto junto às operadoras. Mirad, os voy a decir una cosa muy importante, Leo, que la pregunta del millón es ¿con qué cebamos los catéteres? ¿Con qué fibrinolíticos cebamos o con qué heparina cebamos? Sabéis que los protocolos universales, los más universales, son heparina al 5%. 5.000 unidades por mililitro para cebar el catéter. Es lo más habitual, ¿verdad? Pero están saliendo hace años pues, productos comerciales con citrato o con taurolidina, fundamentalmente, ¿no? También algún protocolo con RTPA. Y eso también tiene su costo. Fijaros que si vosotros en vuestra unidad de diálisis cebáis los catéteres y nosotros lo hacemos con Fibrilin, que es suero con solo 20 unidades por mililitro, 20 unidades por mililitro, no 5.000, 20, muchos catéteres funcionan sin ningún problema. Es decir, prácticamente solo con suero. Cuando no funcionan puedes subir a 1.000 unidades, o puedes subir a 5.000 unidades, o puedes meter citrato o taurolidina. Y hay pacientes que hagan lo que hagas, acaban con dicumarínicos. Lo que quiere decir probablemente, y esto nadie habla de ello, es que tendremos que ir hacia la individualización de la prevención de la trombosis del catéter en todos los pacientes. Porque hay pacientes que estamos poniendo 5.000 unidades y a lo mejor con 1.000 o con 20 unidades es suficiente. Y hay pacientes que hagamos lo que hagamos, tenemos que utilizar terapias más importantes y más costosas, como meter más fórmulas que hay con citrato con uroquinasa o con taurolidina, ¿no? Es decir, que fijaros que no es la fibrinolisis, fijaros que es toda la trombolisis, pero fijaros que es la prevención, ¿no? Pero al final, ¿cuál es el mejor catéter? El que no existe. El que depende de una fístula nativa, ¿no? Léo, só aproveitando aqui o tema, eu já abro aqui para o Davi falar. O Gelson pergunta qual é a melhor posição do perniquete, se é intraabdominal, e o João aproveita aqui também o tema para pedir para o IBES falar a respeito do lock do catéter, né? O que ele acha do citrato, trissódico, ou, enfim, o uso do taurolock para lock desses perniquetes para evitar a obstrução. Mira, la evidencia que hay actualmente no demuestra diferencias en lo que es la disfunción del catéter si comparamos heparina, si comparamos taurolidina, si comparamos citrato o si comparamos diferentes combinaciones. Da la impresión de que no hay evidencia para demostrarlo. Sí que es cierto que
la única evidencia que hay publicada hace unos cuantos años de citrato, curiosamente el citrato al 5% iba mejor que el 30 al 45%, que no tiene ninguna lógica. Por lo tanto, si tienes que utilizar citrato, por sentido común utilizarás el de 30, quizá el de 40 y tantos, pero mejor el de 30 porque no lleva tanto, ¿no? El problema que hay con el citrato, que ya no existe, es que cuando el citrato, como secuestra el calcio y pasa a nivel plasmático, puede provocar hipocalcemia severa y algún problema de arritmias, pero solo he publicado 1 o 2 casos, ¿no? Entonces el citrato es bastante seguro. Y la taurolidina, recordad que la taurolidina sola no funciona, la taurolidina lleva también un poquito de citrato, puede llevar uroquinasa, ¿no? Por lo tanto, en todo esto da la impresión de que el citrato funciona, pero también que la taurolidina como poder antiinflamatorio también ayuda muchísimo. Nosotros, de hecho, queremos empezar a hacer un ensayo clínico para estudiar esto, porque realmente es difícil dar la respuesta. Y con quien hablas, a todo el mundo le va bien el citrato o la taurolidina. Pero fijaros que yo insisto en que el problema que hay es que utilizamos políticas sistemáticas para pacientes de diálisis todos a la vez. La pregunta es que muchas veces estamos utilizando muchos productos que a lo mejor a muchos pacientes no les hacen falta. Y en otros tenemos que cuidar mucho más. Pero cuando le metemos mucho citrato y uroquinasa, muchas veces no miramos cómo está la radiografía de toras. Daros cuenta que al final es un pipeline con toda la vida del catéter, que de esto no hay gráficas habitualmente. Todo eso que he explicado muy bien con gráficas de qué hacemos con una fístula, un injerto, la edad del paciente, lo que va a vivir, con el acceso vascular nativo, que está muy claro, y con el injerto, con el catéter, habitualmente se hace un estándar, a todos les pongo lo mismo, independientemente cómo vayan, y sin mirármelos mucho. Y lo dejo el trabajo para enfermería, ¿no? De ahí el médico tiene una gran responsabilidad. Davi, por favor. Oi, boa noite aí a todos. Obrigado aí pela apresentação, Leonardo. Acho que ajudou muito a gente no dia a dia. Eu tenho uma outra questão que é muito prática. A gente aprende nas aulas aí de cirurgia vascular, aprendeu em algum momento, né, que pelo vaso sanguíneo da fístula tem um fluxo sanguíneo intenso, a gente não precisaria utilizar um antiagregante. Por outro lado, alguns estudos tentaram tratar desse assunto, e tem estudo, então, com aspirina, tem estudo também com óleo de peixe, alguns com resultados favoráveis, outros negativos. Você tem algum paciente que você indica que utilize alguma dessas duas terapias para tentar manter a perviedade da fístula por mais tempo? Tem uma outra questão também, se você pudesse comentar. A gente sabe que tem paciente que chega lá e fala para a gente, eu tenho a veia muito fina, não vai dar para fazer a fístula, ou que a gente percebe isso subjetivamente, né? Então, obviamente que existe uma variabilidade de fluxo, assim como existe variabilidade de cirurgião ou da técnica utilizada para a confecção de uma fístula. E daí veio uma ideia que parecia promissora, eu queria que você comentasse, que foram de dispositivos como o OptiFlow e o dispositivo de anastomose por resistência térmica. A gente viu isso em alguns congressos, mas por hora a gente não tem visto nada novo. Queria saber como é que está o andamento disso e se eles poderiam, então, diminuir a variabilidade e conferir uma maturação, um resultado melhor na confecção de fístula. Tá. Vamos lá. Em relação ao óleo de peixe e ao AS, né, e qualquer estatina, psilostazol, enfim, não tem uma recomendação, não há uma recomendação formal, né, para a utilização desses medicamentos com o intuito de aumentar a taxa de maturação ou aumentar a taxa de perviedade do acesso. Tá? Às vezes eles aumentam a hematoma pós-operatório, enfim, então não tem uma recomendação formal. Nem mesmo nos pacientes que são submetidos à angioplastia de fístula, nesses pacientes também não existe um consenso, né, se existe a necessidade de deixar ou não esses pacientes com algum tipo de terapia antiagregante ou anticoagulante, enfim, isso fica a critério de cada centro. Aqui a gente costuma usar após angioplastia, entretanto, pós-confecção de FAV, a gente não prescreve absolutamente nada e realmente não tem evidência em relação a isso. Em relação aos novos dispositivos para confecção de anastomose, vem sendo muito estudados os dispositivos de confecção por FAV endovascular, que hoje no mercado existem 2, tá? Que é o WaveLink, que é o dispositivo da Barge, da BD, e o Ellipse, que é o dispositivo da Medtronic. Esses 2 vêm sendo estudados, eles têm taxas de sucesso e de não maturação
semelhantes às fístulas confeccionadas pelo método tradicional, por cirurgia aberta. Tá? A gente ainda não tem nenhum grande trial comparando as duas técnicas, entretanto, aí vem a minha opinião pessoal, né? O custo desses dispositivos, os custos são extremamente elevados, eles precisam ser associados a balão de angioplastia, a embolização com mola. As fístulas, elas desenvolvem muito pouco, principalmente aqui para a nossa realidade. Isso tem sido, por exemplo, uma restrição muito grande, tem tido uma restrição muito grande nos Estados Unidos, que são fístulas que fremitam pouco, desenvolvem pouco, tem um diâmetro pequeno, 5 milímetros, 6 milímetros. Isso, imagina aqui na nossa realidade, né? Em relação à taxa de maturação, elas são semelhantes, né? E, obviamente, a gente precisa considerar que os pacientes que são selecionados para esse dispositivo, né, obviamente, eles têm um critério de seleção muito rígido. Então, não é feito procedimento nesses pacientes. Esses pacientes que têm veias ruins, né, eles não são submetidos a esse tipo de procedimento. Então, eu acho que, além de ser dispositivos caros, eles ainda precisam de evidência científica, né, de um ensaio clínico para realmente tentar demonstrar aonde que esses procedimentos serão mais efetivos ou menos efetivos, e eles estão bem distantes de vir aqui para o Brasil por conta de custo. Obrigado. Nada? Tem uma pergunta aqui da Sabrina, que é lá de São Paulo, nossa nefrologista lá do Jabaquara. Ela pergunta que ela queria saber a respeito do Hero Graft em pacientes Ok. com falência de acesso. Então, Sabrina, o Hero, né, ele é um dispositivo que foi projetado, ele já existe no mercado há mais de 15 anos, ele foi projetado em 2008 pelo Dr. John Ross, e ele é um dispositivo, obviamente, para aqueles pacientes que têm falência de acesso, né, e estenose venosa central associada, né? Esse dispositivo ele é um PTFE acoplado a um componente venoso de nitinol recoberto, tá? Onde ele é indicado principalmente os pacientes que não têm veias periféricas e têm estenose venosa central associada. Pelo menos na minha realidade aqui, a gente já usa o Hero há pelo menos 5 anos e a gente tem um número de casos bem reduzido, porque a gente consegue fazer todo um programa de gestão e é muito difícil a gente ter um paciente que evolua com a falência total de acesso. Tá? Então, assim, na minha experiência, a utilização do Hero ela é reservada para aqueles pacientes que realmente não têm condições de fazer uma FAV. Tá? Em pacientes jovens, principalmente, eu dou preferência para fazer uma transposição, fazer uma alça de femoral, porque é um procedimento muito mais duradouro, tá? E com muito menos risco para o paciente, pelo menos em relação a alterações cardiovasculares. O grande problema do Hero é que ele é um procedimento que ele é um dispositivo que tem uma taxa de perviedade primária muito baixa. O que significa isso? A gente vai fazer 10 e depois de um ano, 30% deles não estarão mais funcionando. Então, ele vai manter a perviedade do acesso à custa de múltiplas trombectomias e múltiplas intervenções. Então, ele é um procedimento que, para a nossa realidade do SUS hoje, ele é muito ruim, porque você vai colocar, daqui a 6 meses, um ano, ele vai estar parado. Então, ele vai precisar ser resgatado de urgência. Né? Então, eu acho que, como protocolo de acesso para o SUS, seria melhor fazer uma alça de femoral. Na medicina privada, ele é uma excelente ferramenta, entretanto, ele tem as suas indicações ali precisas, né? Ele não deve ser indicado para qualquer paciente. Se for possível fazer outro acesso, vai ser sempre melhor, porque o tempo de funcionamento vai ser maior. Então, esses pacientes, às vezes, eles são caracterizados, né? São estigmatizados como falência de acesso, e, na verdade, eles são pacientes que têm dificuldade de acesso, eles têm acessos mais complexos. Então, esses pacientes eles precisam ser estudados, avaliados. A gente teve uma paciente aqui, veio do Rio, uma paciente de 40 anos, né, com múltiplos acessos, e que a gente conseguiu fazer uma alça de femoral. Ela já teve, acho que no Oeste do Or, no Norte do Or, enfim, bateu aqui para a gente há 3 anos com um permicat, né, a paciente tem ciclos inversos, enfim, e a gente conseguiu fazer uma alça de femoral com recanalização de ilíaca, e ela já está há um tempo com esse acesso. Então, assim, é uma ferramenta que é uma ótima ferramenta, entretanto, ela tem as suas indicações bem precisas.
Ibés, eu queria te fazer uma pergunta a respeito do uso do ultrassom. Queria saber se as enfermeiras no seu serviço elas são treinadas para usar ultrassom e fazer a punção da fístula guiado pelo ultrassom, e se você acha que se a gente fizer um treinamento de grandes proporções, em largas escalas da equipe de enfermagem, para elas utilizarem mais o ultrassom e puncionarem com o ultrassom as fístulas, se isso tem impacto no tempo de duração do acesso. Esa es una fantástica pregunta. De hecho, el futuro de la ecografía, en el uso de la ecografía, no está en el nefrólogo, está en enfermería. El nefrólogo tiene que organizar la gestión de la ecografía, pero para que la haga todo el mundo y sobre todo enfermería. Enfermería está todos los días pinchando la fístula con una aguja muy grande y está pinchando a ciegas, literalmente. En el momento que le das una ecografía, desaparece la morbilidad. Pero para formar enfermería no hay que formarla en punción ecoguiada. Hay que formarla en ecografía completa de la fístula. No tiene sentido hacer una punción ecoguiada de una fístula que tiene problemas si resulta que yo veo bien el vaso pero no tiene flujo. Por lo tanto, la ecografía de una enfermera debe de incluir la visualización del vaso, la monitorización del flujo y el despistaje de estenosis. Vosotros preguntaréis si una enfermera puede hacer eso. Evidentemente que puede hacerlo. De hecho, sabéis que las ecografías en muchos sitios las hacen técnicos, que no son ni enfermeros, y brillantemente. En Estados Unidos las ecografías de las fístulas las hacen enfermeros también. En España las ecografías de tronco supraórtico las hacen enfermeros y las firma el médico. Es decir, una enfermera está sobradamente capacitada para hacer una ecografía. Entonces, de este modo, si entrenas a la enfermera puede ver si una fístula cuesta pincharla, no porque no la encuentre, sino que tiene poco flujo por una estenosis. La enfermera puede ver si ese flujo es superior a 500 o 600 mililitros y entonces decidir que cambia la zona de punción y sigue pinchando la fístula. O puede ver que la vena es muy buena, pero el flujo es menor de 400 mililitros y dice, yo no voy a pinchar esa fístula porque no va a dar suficiente calidad de diálisis. Todo eso puede hacer una enfermera. De hecho, nosotros en nuestra unidad de diálisis tenemos 10 o 12 enfermeras que están ya preparadas para hacer ecografía sistemáticamente, y cuando nuestros residentes o residentes de otras partes de España o Portugal vienen a entrenarse, los entrenan las enfermeras. Y el residente dice, ¿una enfermera va a entrenar? Y digo, sí. Una enfermera hace la ecografía igual que yo, o mejor porque hace punción ecoguiada. Y de hecho, a los adjuntos de nuestra unidad, que eran más veteranos, que no hacían ecografía, sus enfermeras les decían, doctor, su paciente tiene una estenosis de un 70%, otra un 50%, voy a modificar las zonas de punción. ¿Cómo es difícil punción? Voy a empezar al hacer buttonhole, y como el flujo es de 550 mililitros, yo puedo seguir pinchando la fístula, pero le aconsejo que considere una angioplastia antes de un mes. Esto lo hace una enfermera, sin ningún problema, pero hay que formar a las enfermeras y protocolizarlas. ¿Me entendéis? Por lo tanto, evidentemente la respuesta es sí, el futuro va por ahí, pero fijaros que lo curioso es que si el nefrólogo no está formado, no puede trabajar junto con la enfermera. Nosotros hacemos cursos para enfermería, de hecho ahora el mes de mayo hacemos un curso nacional para enfermería precisamente, y es curioso porque muchas veces a las enfermeras les dices, qué bien que tu hospital tienes médicos que han pasado por el curso anterior de médicos, y dice, sí, sí, muy interesante, pero no me dejan el ecógrafo. Entonces, acabas con el síndrome del maltratador maltratado. Un nefrólogo que no podía utilizar el ecógrafo, luego no se lo deja enfermera. Eso es un pecado mortal. El equipo multidisciplinar debe incluir el cirujano, el radiólogo, el nefrólogo y la enfermera. De hecho, el papel más importante lo tiene la enfermera. Si no se cuidan las fístulas, estamos todo el día rescatando fístulas. Recordar que la estenosis justaanastomótica es la que se produce por la hiperplasia intimar, por la fisiopatología que ha explicado Leonardo del estrés. Y esas son un gran porcentaje, que curiosamente, probablemente el mejor rescate es el quirúrgico en vez de los balones con drogas, porque probablemente funciona mucho más. Sin embargo, los balones con drogas, curiosamente, es la zona donde vas más a actuar, aunque el rescate quirúrgico puede que sea mejor, paradójicamente. Pero la estenosis del outflow es la que se debe a las zonas de punción, donde enfermería pinchan siempre la misma punción a punción porque no revisa periódicamente con la ecografía las mejores zonas de punción. Si vosotros hacéis ecografía sistemáticamente y rotación en función de cómo está de bien o de mal una fístula,
desaparecen y mejoran mucho las estenosis del outflow, que son las que se utilizan muchas veces con los varones con droga y que no van a funcionar nunca porque es una estenosis por fibrosis, no por hiperplasia. ¿Os dais cuenta del papel de la ecografía en manos de enfermería? Bom, Léo, eu acho que a gente aqui na rede, a gente já está com 8 clínicas de nefrologia ambulatorial. Algumas clínicas que foram adquiridas quando a gente adquiriu os hospitais e outras clínicas que foram construídas, como, por exemplo, a do Vila Lobos, a do Hospital Brasil, que não foi construída, mas foi toda reorganizada, e agora aqui do Quintador, né, do Quintas Park, que em breve vai começar a operação. E isso é algo que eu sempre fico aqui pensando, né? A gente precisa ter uma equipe, como você mostrou, multidisciplinar. Eu acho que tem 2 profissionais que têm ali um papel fundamental na assistência desses pacientes, para ele ter a melhor jornada, né? E aí, jornada, experiência, né? Então, a enfermeira, e aí acho que a enfermeira ela precisa ser treinada aqui, né? Como o Ribes colocou, ela é um recurso extremamente estratégico e que a gente acaba negligenciando e talvez a gente precisa fortalecer e fazer com que elas aprendam a utilizar o ultrassom, façam esses diagnósticos, utilizem para punção, e não amarrar isso somente, né, no ecocardiografista, porque muitas vezes a gente não vai ter a disponibilidade, e a assistente social, nesse papel de navegação desse paciente, quando ele está no ambiente, né, ambulatorial. Então, justamente, da organização, se esse doente foi revisado, esse acesso, que nem você colocou, né, que ele precisa, a cada 3 meses, em média, ter uma avaliação do cirurgião vascular. Eu acho que esse papel, a assistente social, ela, aqui no Brasil, especificamente, né, ela precisa assumir. E a ideia é que nas nossas clínicas a gente consiga, né, construir isso, ter essa assistente social cuidando de toda essa jornada do paciente, inclusive, né, navegando esse paciente e potencializando aí o trabalho, né, das enfermeiras. Acho que isso é importante e pode contribuir bastante para todo esse ecossistema, né? Sem sombra de dúvidas, Bruno. Tem um colega, não sei se você vai acordar, ele estava no CIV, é o Guilherme, eu falei dele durante a aula, ele é professor do FMG, né? E ele fez todo um treinamento com a equipe de enfermagem da diálise, né? Eles têm diálise intra-hospitalar, né? Lá no HC, né? No Hospital de Clínica lá do FMG. E as enfermeiras todas são treinadas para manusear o ultrassom, né? Elas fazem mensuração de fluxo, vem se a fístula está maturada, como o Ibés falou, se a veia está fina, se a veia tem um diâmetro adequado, se o fluxo está bom, se está ruim, elas não funcionam, mandam para o cirurgião vascular, enfim. Então, a enfermeira é peça-chave, né, dentro dessa engrenagem, né? A gente subutiliza muito a enfermeira, né? Assim, no meu ponto de vista, eu acho que a gente tem que ter uma enfermeira coordenadora, né? Que vigie o acesso em parceria com a assistente social, né? E hoje o que a gente vê é que você tem uma enfermeira que precisa tomar conta da sala de diálise inteira, né? E ela, obviamente, não tem tempo para fazer aquela gestão do acesso, né? Então, assim, eu não sei até que ponto financeiramente é viável, né? Mas eu acho que a gente precisa ter a enfermeira que coordena as técnicas, coordena as funções, coordena as sessões de diálise, e aquela enfermeira que é a gestora, né, do centro e que vai passar ultrassom, enfim, que vai orientar as outras. Eu acho que é uma parte fundamental do gerenciamento do acesso, né? Bem. Bom, acho que mais alguém com algum questionamento? Mais alguma pergunta? Bom, vamos lá. A gente já... Ibés, eu mais uma vez queria te agradecer imensamente, já está super tarde aí na Espanha. O Léo falou que ia falar 30, 40 minutos, ele falou 1 hora. Mas
de verdade, muito obrigado. Assim, foi um prazer imenso te receber aqui. Léo, você também, enfim, esse trabalho sensacional que você vem fazendo, a gente vai tentar apoiar e potencializar isso o máximo possível. Acho que aqui assim, é um fórum bem legal para a gente trazer essas discussões. A gente tem, né, como eu falei, nefrologista, tem cirurgião vascular do Brasil todo, e a gente cada vez mais, dentro da nefrologia, a gente está olhando a nefrologia de uma forma estratégica. E ser eficiente, oferecer para o doente uma jornada, isso tudo hoje conta demais, né? Nesse relacionamento, não só com o paciente, com as operadoras, enfim, com um desfecho. Então, isso tudo está envolvido, né? Então, acho que, enfim, o seu congresso que você colocou lá do SAVE, que vai ser em novembro, é um congresso aqui fundamental. Queria aproveitar para divulgar a todos. Quem não teve oportunidade de ir no último, que foi em Brasília, não perca, porque realmente é um congresso muito legal e onde essas discussões elas são levadas, enfim, e é um ótimo fórum de trocas. Então, queria também aproveitar aqui para fazer essa divulgação e agradecer a todos. Vamos encerrando, então, por aqui. Uma boa noite e muito obrigado a todos. Obrigado, Bruno. Obrigado a todos. Obrigado, Ibés. Nos vemos em Porto. O jantar por minha conta, né? Nos vemos en Porto y disfrutaremos mucho. Obrigado, pessoal. Obrigado, Bruno. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Buenas noches.